Pois muito bem, gente, estou aqui em uma live ao vivo, mais uma live para vocês com as dicas do corte perfeito que eu entrego sempre na segunda-feira de manhã às 8 horas da manhã, tá certo? Então estou aqui hoje com vocês, ano novo, vida nova, né? Vamos invocar, né, os nossos desejos. Vamos invocar todos os nossos objetivos profissionalmente, o que você mais quer, o que você quer mudar, quais são os seus objetivos como profissional. Eu, Dani, pretendo em 2021 poder passar todo o meu conhecimento para vocês. Esse é o meu principal objetivo. Porque com certeza quando a gente agrega a outras pessoas o sentimento de conhecimento, com certeza a gente está dando um passo a mais na nossa evolução como ser humano. E é isso que eu quero. Não quero morrer e deixar esse conhecimento apodrecer junto comigo. Eu quero sim poder passar para vocês, porque com certeza eu já fui o profissional inseguro, já me senti insegura, eu já me senti desvalorizada. E eu sei o quanto isso é ruim, o quanto isso é difícil e como a gente pode melhorar muito tendo um mentor, uma pessoa com a gente, poder ter dicas que sejam realmente valiosas para o nosso crescimento, que agreguem o nosso conhecimento e que torne principalmente um profissional seguro, porque a dor de ser um profissional inseguro com certeza não é nada bom, é desgastante demais, isso desgasta, isso corrói a gente por dentro, porque você nunca sabe o que você está entregando ali para cliente, se a cliente realmente está gostando, se vai gostar. Claro que nem sempre você vai agradar o seu cliente, por mais que você entregue um serviço de qualidade, nem sempre, porque são estilos diferentes. O nosso cliente, existem diversidades diferentes nesse mundo afora. E você pode estar atraindo um estilo de cliente, você pode estar entregando esse serviço, você pode ser um profissional seguro, que com certeza isso não tem preço que pague essa segurança. Não tem status profissional que pague você se sentir inseguro, tá certo? Por isso, eu era assim e eu quero que você não se sinta como eu me sentia, porque eu já fui aquela cabeleireira que eu trabalhava inúmeras horas por dia, eu não almoçava, eu não tinha prazer algum em gastar o meu dinheiro com outras coisas. E às vezes ainda eu chegava em casa de noite, gente, que foi onde eu virei totalmente a chave da minha vida. Eu, um belo dia, chego em casa, eu trabalhava, enfim, lucrava, legal e tal. Cheguei em casa, não tinha comida para mim comer, porque eu não tinha tempo de ir no supermercado. E eu acredito que você, como profissional, também, se não passou, vai passar, porque a nossa maior ambição é ver uma agenda lotada, ou às vezes é não saber dizer não, ou quando você vê tendo procura, você quer atender todo mundo para cada vez ganhar mais, está totalmente errado. Você precisa valorizar o seu tempo. Quando você se sente seguro, você valoriza o seu tempo e você entrega isso para essa cliente, você cobra por isso e isso é ter sucesso. Sucesso é ter qualidade de vida, ok? Você valoriza o seu tempo e isso te dá qualidade de vida e automaticamente você cobra. Você cobra pelo tempo perdido que você acaba deixando a sua família de lado, acaba deixando os seus amigos de lado, o tempo que você perde em estar desfrutando de outras coisas, é isso que você tem que cobrar. Por isso que você tem que entregar um serviço legal, um serviço perfeito, um serviço bacana para sua cliente, entender o seu cliente, saber o que essa cliente quer. O serviço perfeito é o que for perfeito para a cliente, não para você. Não é perfeito quando eu falo que você se compara, no caso que você acredita, naquela comparação que você faz com outros profissionais que aquilo é perfeito. Isso não é perfeito. Você nem sequer entende a sua cliente, o que você vai entender por perfeição, certo? Por isso,
que entender isso também é muito importante, saber o que fazer é muito importante, saber como você vai cortar, fazer o seu planejamento, né, desse corte, tá certo, gente? Então hoje o assunto é ângulos. Ângulos, como você aplica os ângulos, qual é a minha teoria do ângulo, a sua teoria que você aprendeu, ok, você entendendo de ângulos, tá tudo certo, tá? Então, vamos lá, gente, quero saber se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, se a conexão tá legal, certo? Então, vamos dar continuidade aí, então, no nosso assunto. Por que entender de ângulos é tão importante? Primeiro eu vou explicar o porquê que não entender não é o que vocês acabam errando, onde vocês erram quando vocês não entendem de ângulo. Quando vocês não entendem de ângulo, vocês fazem o tal do chutômetro, o corte chutômetro, que é o que mais a gente faz na nossa profissão, certo? A gente chuta demais quando a gente começa. E aí você chuta demais o que você vai fazer. Muitas vezes a gente olha, né, aquela referência que a cliente traz e diz, uau, eu consigo fazer, e vai. E acende uma vela e vai, não é assim? Eu sei que é assim, porque eu também já fiz isso. E aí quando você faz um estudo de ângulos antes de cortar, você vai entregar um negócio bacana, tá? Mas quando você, no caso, faz o errado, que é não saber o que faz, não entende de ângulo ou acha que entende, e depois você já fica variando, pensando em outras coisas e acaba fazendo outros ângulos, porque também você precisa estar no aqui e agora para se manter fazendo todo esse projeto de ângulos para esse corte de cabelo. Então, quando você aplica o chutômetro, que é a forma errada de não aplicar o ângulo, você sem dúvida vai estar chutando e entregando um corte, né? E aí, para a sua cliente, um profissional, no caso eu digo que o cabeleireiro ele é expert em manipular a cliente, porque muitas vezes você diz, ah não, tá aqui ó, né, dá aquela finalizada e seja o que Deus quiser, essa cliente não vai ver. Ela vê, gente, ela vê que esse caimento não ficou legal, que você não soube alinhar esse ângulo, que você não fez a conexão desses ângulos. E com certeza é o chutômetro, é a forma errada de vocês estarem fazendo. E na forma certa, como é que você aplica a forma certa? Você entende, você faz um plano desses ângulos, automaticamente você faz o seu plano de divisão, que não é o que nós vamos entrar aqui hoje, então você planeja o que essa cliente... Ah, ela quer um cabelo reto? Será que reto no ângulo zero? No ângulo zero, porém, claro que você pode fazer aquela gradação invertida no ângulo zero, que eu tenho outros vídeos, se vocês procurarem aí no meu feed, tem a gradação invertida que eu ensino vocês a fazer, que é totalmente no ângulo zero, que dá um caimento totalmente bacana, tá? Mas essa cliente quer um cabelo reto, você vai trabalhar sim no ângulo reto. Essa cliente, ela quer um movimento na ponta, eu vou trabalhar então em qual ângulo? E quando a gente fala de cabelo curto, né, que eu quero uma franja mais alongada e uma nuca mais batida, quais são os ângulos que eu vou ter que aplicar? Entenderam? Então hoje eu vou dar a instrução básica do ângulo, para que vocês se mantenham. Quando você está cortando um cabelo, que você fez o seu plano de ângulos, que você fez a sua divisão e você vai aplicar cada ângulo em cada lugar, com certeza, você só vai conseguir entregar se você se manter o seu pensamento no projeto, no aqui e agora, e não ficar viajando na maionese, porque isso acontece muito. O profissional, ele é muito criativo. Quem trabalha com isso é muito criativo. Enquanto a gente está cortando, a gente está ali pensando em muitas coisas, a cliente falando e a gente acaba pensando assim, no problema, e quando vê, pá, corta lá bem aonde não deveria. Isso é o profissional que não se mantém no aqui e agora. E para você se manter no aqui e agora, você tem que se concentrar e você tem que executar todo esse plano. Por isso que dividir bem um cabelo, fazer o seu projeto de divisão conforme
o ângulo, né? Você criou um projeto, aí você faz um ângulo, e aí você vai criar isso no cabelo da cliente através da divisão e se mantendo, então, no aqui e agora, tá certo? Então, eu, Dani Machado, trabalho com o ângulo 0, o ângulo 45 e o ângulo 90, porque eu tenho um eixo de movimento. Esse é o meu eixo, tá? Então, tá aqui o meu eixo. O meu eixo de movimento, ele se move para um lado e para o outro, ok? Para um lado e para o outro. Ele nunca se move aqui, tá? Por que que eu digo isso? Ângulo 180 graus, para mim não existe mais, tá? Por que que não existe mais? Porque aqui eu tenho um eixo de movimento. Esse é o meu eixo de movimento. Ó. Bem no meio desse cabelo ali é o meu eixo de movimento. Então, esse é o ângulo 90 graus. Esse é o ângulo. Qual é esse o ângulo? Quando eu falo aqui, que ângulo é esse? Normalmente, vocês vão dizer 180 graus, certo? Errado, esse é o ângulo 0. Por que que esse é o ângulo 0? Porque aqui, tá? É o meio do meu eixo. Quando eu inclino ele para cá, eu estou no eixo 45 graus, aqui, 45 graus. E quando eu tô totalmente aqui, é o 0 grau. Da mesma forma como esse ângulo aqui, que é o 0 grau. Por que que vocês chamam 180 graus esse ângulo, tá? Se esse ângulo é o mesmo, totalmente caído, assim, eu tô dizendo aquele do caimento do cabelo. Porque da mesma forma, se eu pegar essa cliente e eu virar a cabeça dela, tá? Eu vou virar essa cabeça da cliente. E aí vocês vão me dizer que isso aqui é 180 graus? Olha o ângulo aqui no meio desse cabelo. Aqui, ó. Que o ângulo se mede por aqui, tá? É isso aqui. Depois eu mostro bem certinho pra vocês, agora não consigo. Se aqui é 90, aqui é 45 e aqui é 0, aqui também 90, 45 e 0. Então, para mim, não existe 180 graus, mas para você pode ser que sim, que exista, e você acredita, ok, você entregando o corte é o que importa para a sua cliente. Por isso que fazer esse estudo é muito importante. O ângulo, gente, se mede, tá aqui, tá retinho, tá? No nascimento do cabelo. O cabelo nasce aqui, tá? Então, esse ângulo aqui é o nascimento do cabelo. Esse ângulo é o ângulo 90 graus. Esse ângulo é o 45, esse ângulo é o 0. Porque eu meço da onde? Eu meço no meu eixo de movimento, aqui dentro. Então, 90 graus, 45 graus e o 0 grau, que é o grau totalmente caído. São esses 3 graus, claro que dentro do 45 a gente faz aquelas variaçõezinhas assim, né? Da mesma forma o 90, nós temos o 0 também. Não é necessariamente trabalhar com essa nomenclatura. Vocês compreenderam bem? Vocês entenderam bem o que é o ângulo para mim? Eu não quero convencer vocês. Eu estou dizendo que a partir do momento que vocês entendem que esse cabelo, ele parte de um eixo de movimento. O meu eixo de movimento é sempre o nascimento do cabelo, para mim, Daniela, tá? Porque quando eu respeito esse nascimento do cabelo, eu não tô determinando para esse nascimento de cabelo que eu quero não. Ele nasce, por exemplo, ela tem esse redemoinho aqui. Esse cabelo aqui, ele tem formato de cair para lá. Olha, se vocês verem, realmente ele tem, ó, ali, ó.
olha como é a formação. Se vocês analisarem, ó, o cabelo, ele automaticamente ele decide para onde ele vai. Ó, se eu decidir que esse cabelo tem que ir para... Ai, quero cortar para trás aqui, ó. Ele não vai funcionar. Então, eu sempre aplico o meu ângulo perante o nascimento desse cabelo. A minha divisão eu sempre faço perante o nascimento desse cabelo. A forma errada de aplicar o ângulo é quando eu falo para vocês que o profissional ele não se mantém no aqui e agora. Ele faz o corte chutômetro. Essa é a forma errada. Vocês se identificam alguma vez com isso? Como eu falei para vocês, às vezes a gente tá com bastante problema, a gente ou tá apaixonado, ou tá apaixonada, né? Fica ali cortando cabelo, pensando, né, nos problemas, nas incomodações aí com os colegas de trabalho, ou a cliente, né, não fecha a boca, que também tem bastante disso, e aí quando tu vê, pá, cortar o cabelo no aqui e agora, com o ângulo, é fundamental para vocês estarem entregando esse corte perfeito. Então, você automaticamente precisa, para entregar a forma certa, primeiro analisar o que essa cliente trouxe de corte. Analisando isso, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o seu planejamento de ângulos, tá? Então, eu vou analisar o meu ângulo. Esse cabelo, ela quer fazer totalmente a 90 graus. Na parte de baixo, vou fazer esse comprimento ou a 45, porque ela quer uma ponta mais leve. Então, eu vou fazer a 45 graus, olha lá o meu eixo de movimento, ó, 45 graus, tá? Então, ou você pode medir aqui, ó, tu faz um risco aqui e o eixo é esse aqui, ó, por dentro. Mas o 45 graus, então eu vou fazer a minha gradação a 45 graus. Aí aqui no topo, ela quer uma camada um pouco mais, com mais camada, porém ela não quer que fique vazio na ponta. Então eu vou fazer a minha gradação aqui a 45 graus, depois aí eu vou fazer a última camada a 0 graus e eu vou unir essas duas camadas aqui a mais ou menos 45 graus. Então eu vou fazer um caimento de uma gradação leve na ponta, né? Uma gradação leve, sem deixar esse cabelo muito vazio. E vamos fazer também, né, uma camada em cima. Então, essa é a forma certa, você se conectar totalmente com esse cabelo e poder entregar esse corte perfeito para essa cliente. Tá certo, então? Então, expliquei para vocês sobre os ângulos do meu formato, na minha técnica Pladek. Eu espero ter solucionado algumas dúvidas de vocês, porque esse é mais um programa das Dicas do Corte Perfeito, onde eu entrego materiais como esse toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, gente, eu quero agradecer, quero dizer para vocês um ótimo ano novo, que vocês tenham muita paz profissionalmente, que vocês tenham descanso, que vocês se proporcionem descansar. Quem está começando profissionalmente, que vocês tenham sucesso e que essas minhas dicas façam cada vez mais parte aí da vida de vocês e que eu só agregue conhecimento profissional para vocês. Tá certo, gente? Então, fiquem com Deus e até mais!